Elon Musk vendia jogos de computador quando tinha 12 anos. Sim, 12. Sozinho, ele criou e vendeu seu primeiro software. Sem equipe, sem capital, sem diploma. Enquanto muita gente esperava motivação, ele já executava. Mas nem sempre foi assim. Os anos passaram e o pensamento se tornou mais rápido que a ação. Durante a faculdade, Musk vivia cercado de ideias geniais que nunca saíam do papel. Ele mesmo admitiu: eu pensava demais e fazia de menos. E foi aí que ele decidiu hackear a própria mente. Criou um sistema para agir mesmo sem estar pronto. Aprendeu a usar a procrastinação como bússola. E toda vez que queria adiar algo, era exatamente aquilo que ele fazia primeiro. Neste vídeo, você vai entender como Elon Musk venceu o maior vício do mundo moderno: esperar o momento ideal. E mais, como aplicar esse mesmo hack mental na sua rotina. Porque enquanto você adia, alguém está executando e ocupando o espaço que poderia ser seu. Antes de lançar foguetes, criar carros elétricos e ameaçar reinventar a internet, Elon Musk era só mais um garoto brilhante e completamente perdido entre tantas ideias. Nascido em Pretória, África do Sul, em 1971, Elon cresceu cercado de livros, silêncio e imaginação. Era o tipo de criança que preferia conversar com conceitos do que com pessoas. Aos 12 anos, programou e vendeu seu primeiro jogo, Blastar, para uma revista por $500. Aos 17, mudou-se sozinho para o Canadá. Depois foi para os Estados Unidos, onde começou a trilhar sua carreira acadêmica em economia e física. Mas tinha um problema. Ele não conseguia começar, não no sentido básico de iniciar uma tarefa, mas no sentido profundo de colocar algo em movimento sem se perder no labirinto das possibilidades. Musk sempre teve ideias grandes, visões ousadas, planos tão grandiosos que paralisavam. O cérebro dele ia mais rápido do que o corpo podia acompanhar, e isso o consumia. Na faculdade, Elon se via preso entre estudar mais, desenvolver projetos paralelos, escrever sobre IA ou criar softwares para startups que nem existiam ainda. Mas no fim do dia, muitas dessas ideias ficavam no papel. Ou pior, na cabeça. Napoleon Hill falava sobre isso com precisão assustadora. Pensar sem agir é o caminho mais rápido para a frustração. E era exatamente o que Elon estava vivendo. Cheio de ideias, cheio de conhecimento, cheio de ansiedade, mas quase nenhum movimento real. O nome disso: procrastinação inteligente. A mais traiçoeira de todas. Porque ela se disfarça de produtividade. Você está lendo, estudando, planejando, mapeando cenários, mas não está fazendo. E esse era o maior desafio do jovem Elon. Até que ele começou a perceber um padrão. As tarefas que ele mais adiava eram justamente as mais importantes. E não porque eram difíceis, mas porque eram definitivas. Porque exigiam posicionamento, exigiam comprometimento com uma ação real, com o risco de errar. Foi aí que Musk começou a mudar a forma de pensar. Ele percebeu que esperar vontade, inspiração ou clareza total era o verdadeiro inimigo. E que, se quisesse construir qualquer coisa fora da média, precisava parar de buscar perfeição na ideia e começar a construir tração na execução. Essa foi a virada. Ao invés de analisar demais, ele começou a agir antes de se sentir pronto. E descobriu que o movimento em si gera clareza. Como Hill dizia, a fé aplicada é agir como se fosse possível, até que se torne real. Foi esse princípio que começou a moldar o Musk Executor. Aquele que ainda pensa grande, mas começa pequeno, que ainda planeja, mas se compromete com a entrega. E quando ele entendeu isso, o ritmo dele mudou. E com o tempo, mudaria também o mundo. Quando Elon Musk percebeu que pensar demais estava matando suas ideias antes mesmo de nascerem, ele decidiu fazer o que quase ninguém tem coragem de fazer: matar o perfeccionismo.
E no lugar da obsessão por ter tudo pronto, ele criou uma obsessão ainda mais poderosa: colocar em movimento. Foi nessa fase, entre a universidade e os primeiros projetos como o Zip2, que Musk formulou o que ele mesmo chamou de método de compressão de tempo. Não era mágica, era lógica prática com disciplina ferrenha. O tempo que você acha que precisa é geralmente o tempo que você se dá. Então ele parou de trabalhar com prazos longos. Se dava uma semana para terminar algo, ele se perguntava: como eu faria isso em 2 dias? Se pensava em lançar um produto em 1 ano, testava uma versão mínima em 1 mês. Essa compressão forçada gerava 2 efeitos. 1. Evitava o excesso de análise. 2. Ativava a criatividade sob pressão. E aqui entra Napoleon Hill, com um dos princípios mais aplicados por Musk, mesmo sem ter sido dito com essas palavras: ação gera crença, e não o contrário. Musk entendeu que o movimento em si criava atração, que a clareza vinha durante o fazer, não antes. Ele começou a usar esse princípio em tudo: na construção de startups, na engenharia dos foguetes, na resolução de problemas que pareciam insolúveis. Quando algo era grande demais, ele quebrava em pedaços minúsculos. Não perguntava mais como eu chego lá. Perguntava: qual é o menor passo possível que eu posso dar agora? Essa mentalidade mudou tudo. Enquanto outros pensavam, ele testava. Enquanto outros aperfeiçoavam o plano, ele já tinha algo real para ajustar. E cada microação vencia a inércia, aquela força invisível que segura quem procrastina. Hill dizia: a mente precisa de direção. Se você não a comanda, ela será comandada pelos seus medos. E Elon começou a comandar, não esperando motivação, mas criando gatilhos mentais de ação imediata. Exemplo: ele se perguntava constantemente: se eu não fizer isso agora, qual o custo real? Essa simples pergunta, feita 1000 vezes, o ajudou a associar procrastinação à perda, não só de tempo, mas de oportunidade, de respeito próprio, de vantagem competitiva, porque adiar para ele era dar espaço para outro ocupar. E assim, ele se tornou o homem que entrega, que resolve, que responde rápido, que executa antes do mundo entender o que ele está fazendo. Não porque nasceu com isso, mas porque hackeou o próprio cérebro e venceu a tendência natural de adiar. E se você acha que ele é diferente de você, é aí que começa o seu erro. Ele só fez aquilo que você ainda está se convencendo que não dá. A maioria das pessoas só age quando tudo parece certo, quando tem o conhecimento, quando sente segurança, quando o mundo aprova. Elon Musk não esperava, ele apertava o botão antes de ter o manual. Quando fundou a Zip2, sua primeira empresa de mapas e guias urbanos online, ele tinha experiência técnica, mas 0 experiência como gestor ou empreendedor. Mesmo assim, entrou de cabeça. Era ele quem programava, era ele quem atendia telefone, era ele quem vendia. E mesmo com tudo andando, Musk seguia aplicando a mesma lógica: fazer antes de pensar demais. Enquanto startups refinavam apresentações para investidores, ele criava protótipos. Enquanto executivos montavam reuniões de alinhamento, ele ajustava o código. Ele não era mais rápido porque era gênio. Ele era mais rápido porque não deixava espaço para hesitação. E isso o levou a um padrão: construir antes que o mundo estivesse pronto. Com a venda da Zip2, Musk investiu pesado na criação do X, que mais tarde se tornaria o embrião do PayPal. Mais uma vez, ele não sabia tudo. E mais uma vez, o que ele sabia era suficiente para começar. Mesmo diante de críticas, mesmo quando diziam que era loucura desafiar bancos e sistemas tradicionais, ele seguia. E é aí que entra outro princípio brutal de Napoleon Hill: o homem que decide age, o indeciso analisa até que a oportunidade desapareça. Elon decidia, e quando decidia, não voltava atrás. Mesmo quando parecia absurdo,
Foi assim na Tesla, na SpaceX. E em cada uma dessas empresas, ele enfrentou o maior gatilho da procrastinação: a crítica. Porque nada paralisa mais do que a dúvida externa somada à dúvida interna. Mas Musk treinou sua mente para não reagir à dúvida, a dele ou a dos outros. Ele entendia que quando o mundo desacredita, é o momento exato de avançar, porque a maioria vai parar, e ali se cria a diferença. Enquanto engenheiros diziam que não era possível fazer um foguete reaproveitável, ele colocava gente no galpão para construir. Enquanto investidores esperavam o momento ideal, ele vendia ações para pagar a folha. Elon Musk aprendeu a confiar no ritmo da execução, não o ritmo perfeito, mas o ritmo que coloca pressão sobre a mente, pressão que gera foco, foco que expulsa distração. E distração, você sabe, é o campo onde a procrastinação reina. E talvez essa seja uma das maiores lições de Musk. Procrastinar é luxo de quem não está apostando tudo. Ele não tinha plano B. E quando você não tem plano B, você não espera o momento perfeito. Você faz o momento acontecer. Hill dizia: queime os navios, tome a ilha. E Elon queimava navios todos os dias. Não porque queria ser admirado, mas porque sabia que o futuro pertence a quem age enquanto os outros ainda estão pensando. Elon Musk nunca escondeu que sua mente é acelerada. Ele mesmo diz que pensa como se tivesse múltiplas janelas abertas ao mesmo tempo. Mas ao contrário do que parece, isso nem sempre foi uma vantagem. Na verdade, esse excesso de processamento quase o travou diversas vezes. Durante os primeiros anos da SpaceX, ele chegou a entrar em colapso físico, dormia no escritório, trabalhava até o corpo falhar. E enquanto todo mundo via genialidade, ele via só uma coisa: urgência, não de fama, mas de entrega. Porque na cabeça de Musk, não executar é uma forma lenta de fracassar. E foi isso que o fez tratar a própria mente como se fosse um código-fonte. Começou a estudar psicologia comportamental, neurociência, leu Napoleon Hill, misturou tudo com lógica e criou seu próprio sistema de produtividade. Ele chamava isso de First Principles Thinking, pensar partindo do zero, sem suposições. Mas o que isso significava na prática? Que toda vez que surgia uma tarefa, ele não se perguntava: como eu me sinto sobre isso? Ele se perguntava: qual é o menor passo técnico que move isso adiante? Isso cortava a emoção da equação e eliminava o ciclo mental da procrastinação. Depois eu vejo, mais tarde, quando eu estiver melhor. Musk percebeu que a mente, como Hill dizia, é um servo obediente ou um mestre cruel. E se você não dá comando direto, ela te leva de volta para a zona de conforto. Então ele passou a criar microcomandos. Responder esse e-mail agora. Enviar a versão bruta antes do almoço. Prototipar sem revisar. Começar com o que tiver. A regra era simples. Se pode ser feito em menos de 5 minutos, começa agora. E se não podia, ele dividia até que pudesse. Com isso, ele criava movimento. E onde há movimento, não há espaço para dúvida prolongada. Mas ainda havia o inimigo invisível, o cansaço mental. Aquela voz que diz: você merece descansar antes de começar. Você já fez muito hoje. Você não está 100%. E é aí que Musk foi além. Ele aprendeu a usar o cansaço como gatilho de prioridade. Quando se sentia sem energia, ele não escolhia o mais fácil, escolhia o mais importante, porque sabia que é no limite que a procrastinação aparece, e é ali que ela precisa ser quebrada. Napoleon Hill falava da importância de dominar a mente nos momentos de fraqueza, porque é fácil ter disciplina quando tudo vai bem. O verdadeiro teste é agir quando a mente pede descanso, e você responde com direção. Musk sabia disso e criou o hábito de agir apesar do estado, porque para ele o corpo pode estar cansado, mas a missão não pode esperar,
Você pensaria que depois de criar carros elétricos, lançar foguetes e comprar redes sociais, Elon Musk relaxaria, que ele se permitiria adiar, respirar, esperar um pouco. Mas não, porque Musk entendeu uma coisa que quase ninguém aprende: a procrastinação nunca vai embora. Ela só muda de forma. Mesmo no topo, ela tenta voltar, com distrações maiores, com pressões mais sutis, com desculpas mais sofisticadas. E é por isso que ele mantém os mesmos rituais de ação que usava no início. Mesmo com bilhões na conta, mesmo com status global, ele continua agindo como se tudo estivesse em risco, porque de certa forma está. A Tesla quase faliu. A SpaceX quase explodiu. Literalmente. O Twitter virou um campo minado. E em todos esses momentos, Musk foi o primeiro a agir. Não a planejar por meses, não a chamar consultores. A agir. Ele colocava engenheiros para trabalhar na madrugada, respondia mensagens direto de clientes, puxava decisões em 48 horas que outras empresas levariam um trimestre. Por quê? Porque ele sabe que a inércia mata. Quando você para demais para pensar, o problema cresce. Quando adia demais uma conversa difícil, ela vira um desastre. Quando espera demais pelo momento ideal, ele nunca chega. Napoleon Hill dizia: procrastinação é o assassino número 1 da ambição. E Musk trata isso como um fato, como uma ameaça real, como algo que precisa ser combatido com constância, não com boas intenções. É por isso que, mesmo sendo CEO de múltiplas empresas, ele ainda participa das decisões operacionais. Ainda revisa relatórios técnicos, ainda cobra resultado com senso de urgência, porque ele não quer ser o gênio que pensou, quer ser o executor que entregou. E você talvez pense, mas ele tem recursos, tem equipe, tem estrutura. Verdade. Hoje ele tem. Mas o hábito nasceu antes do sucesso. Nasceu quando ele ainda não era ninguém, quando ninguém o conhecia, quando ele só tinha ideias e a tentação de deixá-las para depois. E foi justamente por não deixar que ele chegou onde chegou. A diferença entre quem pensa e quem realiza é que o realizador aprende a fazer mesmo com medo, dúvida ou cansaço. Musk dominou isso, transformou em rotina, em cultura, em identidade. E se tem uma coisa que ele nunca terceirizou, foi a capacidade de agir rápido, porque enquanto o mundo espera, ele já está testando. Enquanto os outros adiam, ele já colheu os primeiros erros e ajustou. Esse é o hack definitivo. Você não precisa estar pronto, você precisa estar em movimento. Agora que você conhece a jornada, a mentalidade e o sistema que Elon Musk construiu para vencer a procrastinação, a pergunta vira espelho. Quantas ideias já morreram dentro de você, só porque você esperou demais? Quantos projetos você deixou para depois? Quantas conversas evitou? Quantas vezes disse, depois eu faço, e nunca fez? Porque a verdade é simples. Você não precisa de mais inspiração. Você precisa de comando, clareza, ritmo. Musk entendeu isso cedo. Ele não virou uma máquina de execução porque tem mais talento. Ele virou porque decidiu agir antes de se sentir pronto. Enquanto o mundo adia, ele constrói. Enquanto o mundo pensa, ele testa. Enquanto o mundo duvida, ele já entregou a primeira versão e está corrigindo os erros. E isso não é mágica, é mentalidade aplicada. Exatamente como Napoleon Hill ensinou. A ação constante elimina o medo, cria impulso e forma o hábito que molda o destino. A procrastinação que você sente hoje não é preguiça, é programação mental. É o seu cérebro te protegendo do esforço, da rejeição, do fracasso. Mas se você não hackear isso, vai continuar sendo comandado por uma mente que prefere conforto à conquista. Então, deixa eu te perguntar sem rodeios. Você está esperando o quê? Mais energia, mais tempo, mais confiança? Nada disso vem antes da ação. Você começa e, no meio do caminho, constrói o que precisa. Foi assim com Elon.
E é assim com qualquer um que faz mais do que apenas sonhar. Você não precisa mudar sua vida inteira hoje, mas precisa escolher um ponto e atacar um hábito, uma tarefa, um projeto que você vem adiando há meses, porque no momento em que você age, mesmo que mal feito, você mata a procrastinação pela raiz. Esse é o desafio. E se esse vídeo te ajudou a entender isso, a sentir isso, então se inscreva no canal Ferreiro Mental. Aqui a gente não alimenta desculpas, a gente forja decisão, na pressão, na prática, no agora. E me conta nos comentários o que você está adiando, que sabe que precisa começar ainda hoje. Escreve, declara, inicia. Porque entre você e a vida que você quer, tem só uma coisa no caminho: o espaço entre o que você pensa e o que você faz.